falando sobre profissionalismo, sobre música, sobre o despertar da imaginação e sobre a importância de amar o próximo como a si mesmo para conseguir continuar sua jornada com fé e dedicação. Hoje eu vou receber uma super professora, que ela vem de outros hemisférios, mas foi aqui, no coração do Ceará, que ela firmou seus pés e edificou com muita garra a sua carreira. E eu vou receber a minha querida, e eu não vou errar o sobrenome dela, Mari Ramalheiro, aqui no Viva Bem. Pode vir, querida, seja bem-vinda. Ela veio elegantíssima, minha gente, olha aí. Rapaz, muito bem. Mari, seja bem-vinda, é uma satisfação falar com você. Obrigada. Conte um pouco da sua jornada. Você é de outro estado e foi para outro estado, e um negócio assim, veio para aqui. Como é essa jornada da Mari? Bom, primeiramente é um prazer, né, estar aqui com você, com todos. Na realidade, eu sou carioca. Olha aí, meu amor. Sou carioca, nascido em Volta Redonda, né? Mas fui criada no estado de São Paulo. Morei vários anos na cidade de São Paulo. Sou filha de mato-grossense. Descendência indígena, eu sou terena. E há 13 anos, exatamente, ontem, fizeram 13 anos que eu e minha família viemos para cá. Na realidade, nós somos pastores, eu e meu esposo, e nós viemos enviados para cá, fomos enviados para cá com a missão de trabalhar com igrejas, né? E esse mês agora fez 19 anos. E a partir daí começou a nossa jornada aqui, né? Portas se abriram, coisas aconteceram, fomos surpreendidos por muitas coisas. E até que Deus tem nos abençoado. E aí eu adentrei a esse universo, né, do ensino, da educação, que é o meu sonho. Na realidade, eu tenho formação em enfermagem, trabalhei 10 anos na área da saúde, mas a educação sempre falou mais forte ao meu coração. E aí, aqui, exatamente aqui, em Quixeramobim, Deus abriu as portas para que eu pudesse concretizar esse sonho. E aqui estou eu. Excelente. Então, eu posso dizer que é uma mulher que representa todas as facetas brasileiras, né? E envolve São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, um monte de coisas aí, né? Mari, ao longo dessa sua jornada, você destacou com muita simplicidade, com muita força, eu percebi, que você foi muito surpreendida por vários obstáculos, por muitas coisas. Ao longo dessa sua trajetória, qual a maior lição ou quais as maiores lições que você aprendeu até hoje? Dentre tantas coisas que eu já vivi aqui nesse tempo, eu acredito que a maior lição que eu tirei disso tudo é que nós nunca devemos deixar de sonhar e galgar passos para podermos alcançar os nossos sonhos, mas sempre tendo algo primordial em mente, Deus acima de todas as coisas. Porque é Ele quem abre portas, é Ele quem nos surpreende, é Ele que faz sonhos realizarem, é Ele que nos fortalece. Na realidade, desde que eu cheguei aqui no Ceará, há 13 anos, tive muitas surpresas, coisas boas, né? Vivi muitas coisas maravilhosas, com muita intensidade. Deus me presenteou com muitas coisas, mas também tive muitas perdas, né? E perdas muito dolorosas para mim. E que se não fosse Deus, eu acho que eu não estaria aqui. Então, eu acredito que essas foram as maiores lições que eu tirei. E você abrir espaço, algo interessante que eu aprendi nesse tempo. Nós viemos para cá, apenas eu, meu esposo e meus filhos, sem nenhum familiar, sem ninguém. E, no entanto, Quixeramobim nos abraçou de uma forma assim, e nós acabamos que conquistamos uma grande família. Então, acho que se abrir ao novo, se abrir a novas pessoas, a novos conhecimentos, se deixar ser amado, se deixar ser abraçado, foram lições preciosas que eu aprendi e que eu carrego comigo. Mari, você falou brilhantemente sobre a existência de Deus. Se você tivesse que falar de Deus para uma pessoa, que eu acho que é até impossível, mas imagine uma pessoa que nunca escutou falar sobre a palavra Deus, que nunca escutou falar sobre ele.
como você descreveria para essa pessoa quem é Deus? Descreveria Deus apenas com uma palavra, que inclusive ontem meditei sobre ela, eu e minha pequenininha, e hoje pela manhã nós estávamos conversando sobre isso. Apenas diria para a pessoa: Deus é amor. Amor é um sentimento que todo mundo conhece, todo mundo sente, todo mundo vive. E Deus é isso, Deus é amor. Porque Ele nos ama acima das nossas imperfeições, independente de quem somos, Ele ama a todos de igual forma, ama a mim, ama você, ama o rico, ama o pobre, ama todas as pessoas. E a base do reino de Deus é amor. Foi por amor que Ele veio, foi por amor que Ele se entregou, foi por amor que nós temos a oportunidade de estar aqui. Então, descreveria Deus como amor, o amor supremo. Qual foi o momento da sua vida que você mais reconheceu o amor de Deus? Que em algum momento você se viu muito lotada, muito intensificada por tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas você reconheceu o amor de Deus ali? Na perda da minha mãe. Desde que nós viemos para cá, eu perdi o meu pai em 2019, janeiro de 2018. E agora, o ano passado, bem recente, em dezembro, eu perdi minha mãe. Perder o pai é muito difícil, né? É muito doloroso. Mas perder a mãe é algo terrível, né? Parece que um abismo se abre sobre você. E você fica um pouco sem referência, né? Você perde aquela questão de referência, perde aquele conceito de família, de abrigo, né? É um negócio estranho. E eu pude sentir Deus de uma forma muito presente na minha vida, porque foi um golpe doloroso para mim. Mas Deus esteve ali presente. E quando eu falo presente, não foi só na questão dele preencher o meu coração, eu me sentir abraçada, me sentir cuidada por Deus. Mas em cada detalhe Deus se fez presente. Deus, na realidade, Ele operou um milagre, porque minha mãe faleceu, ela morava em São Paulo, e quando ela veio para cá, faziam 2 anos que eu não via minha mãe por conta dessa pandemia, nós não podíamos ficar viajando, e aí nós convencemos ela a voltar para cá. Que ela, no início, 3 anos depois que eu vim para cá, ela veio, ficou com a gente, mas ela foi para São Paulo em um passeio para levar o meu pai e ficou impossibilitada de voltar porque ele adoeceu e morreu lá. E aí ela não queria voltar, né? Até por conta do corpo dele estar lá. E aí, quando nós convencemos ela a finalmente voltar para cá, ela veio em outubro, finalzinho de setembro para outubro, ficou comigo em novembro, em dezembro ela morreu, né? 2 anos sem ver minha mãe, e aí eu fiquei apenas 2 meses com ela. 1 mês ela na minha casa e 1 mês comigo, eu com ela no hospital. E aí foi um negócio assim que a gente não esperava, foi algo muito rápido. E imagina, não tínhamos um plano de saúde, o plano dela não cobria aqui, estávamos totalmente desprovidos, e aí Deus foi operando, Deus foi abrindo portas, coisas que eu nunca vi acontecer a nível de seguradora foi acontecendo. Então, assim, Deus ele se mostrou muito presente, ele se mostrou muito zeloso. Então eu falo que todo o processo, né, pós-morte da minha mãe foi o cuidado de Deus em todos os aspectos, tudo. Em algum momento, Mari, na sua formação humana, na sua evolução, enquanto mulher, enquanto criança, jovem, menina, mulher, adulta, você não acreditou, ou como é que eu posso especificar, faltou a fé, a sua fé de algum modo enfraqueceu? Eu acredito que faltar a fé, não, né? É algo que a gente sempre tem permanente dentro de nós. Mas enfraquecer, sim. Tanto é que eu nasci num berço evangélico, porém, na minha adolescência, os 15 anos até os 18, eu me afastei, né? Eu costumo dizer que eu me afastei porque eu não tive um encontro genuíno com Deus. Porque quando você tem um encontro genuíno com Deus, isso não acontece. Então, eu fiquei 3 anos
distante da presença de Deus. Mas coisas acontecem, altos e baixos vêm, mas a fé da gente permanece inabalável, porque Deus ele nos fortalece, né? Deus ele nos ajuda. A Bíblia diz que às vezes a gente pode até estar desanimado, né? Às vezes a gente fica meio assim, mas a fé da gente nos mantém de pé. Então, eu acredito que faltar a fé não, nunca faltou. Sempre fui uma pessoa que sempre creu em Deus e que sempre esteve bem, sentiu Ele bem presente, né? Então, graças a Deus, até aqui o Senhor tem me sustentado e tem me preservado na presença dEle. Você é professora atualmente, mas você também atua em outras áreas, em outros segmentos, não é isso? Ao que me parece, você é uma pessoa super estudiosa, que sempre gosta de se aperfeiçoar, de buscar novas possibilidades, não é isso? E você falou uma coisa muito interessante sobre a educação. A educação sempre me chamou. Por que será? Será que foi uma herança de alguém da família? De onde surgiu esse interesse? Ou foi uma coisa que você nasceu com isso e foi amadurecendo, olhando, admirando? Como se deu esse processo? Por incrível que pareça, não é algo de família, não. Enfermagem, sim. A saúde é. Eu tenho tias, primas que trabalham na área de saúde, né? Enfermeiras, fisioterapeutas, enfim. Mas é interessante porque toda criança tem o sonho de ser professora, né? E ainda essa semana eu estava conversando com a minha filha sobre isso. E até perguntei para ela, você nunca teve, né, esse sonho de ser criança? Ela falou, mãe, eu acho que não. Mas desde pequenininha, eu tinha isso comigo, né? Eu falava, quando eu crescer, eu quero ser criança, eu quero ser professora. Eu quero ser professora, enfim. E eu me lembro que, muito pequenininha, tinha eu e uma prima que temos a mesma idade, e sempre brincávamos de professora, né? E escrevia lá no muro de casa, eu gostava sempre de ser professora, e ela ficava na luta comigo, porque ela também queria ser a professora da brincadeira. E eu sempre tive isso na minha vida. E aí, quando eu fiz o ensino médio, na época tinha o curso técnico, que era o antigo magistério, a escola se chamava Cefam, e nós começamos a cursar, eu e essa minha prima, o magistério. Mas, por conta de força maior, tivemos que abandonar, né? Fomos alvos de uma gangue na época e estávamos recebendo ameaças constantes. E aí, tanto a minha mãe quanto a minha tia achou por bem a gente sair. E aí eu abandonei isso. Mas, desde os 13 anos, eu comecei a trabalhar no Ministério do Ensino da igreja. E eu me sentia realizada. Imagina, eu com 13 anos, dando aula para um monte de criancinha da escola dominical. E isso foi por anos e anos e anos. E quando foi com os meus 18 anos, aí eu resolvi fazer enfermagem, me formei, trabalhei 10 anos na enfermagem, mas a educação sempre esteve presente, né? E aí eu sempre trabalhei com crianças na igreja, com jovens, com mulheres, pregava na igreja, que não deixa de ser um ministério de ensino. Eu sempre gostei, eu nunca abandonei. E eu sempre fui uma pessoa, como você mesma disse, que eu sempre gostei de ir em busca de novas aprendizagens, fazer cursos, sabe? Sempre estar estudando, eu nunca parei de estudar. Mas foi exatamente aqui que Deus abriu as portas, porque eu tinha sonho de fazer a faculdade e nunca fiz. E aqui Deus abriu as portas para mim. Contei com a ajuda da tia Suzana, né, que ela, tia Nelita, abriu portas para mim na escola, antes mesmo de eu poder cursar a minha faculdade, até para me dar condições para isso. A tia Ana Cristina Machado, que é a tia da Suzana, que também me ajudou muito. E graças a Deus e graças a elas eu pude concretizar esse sonho. E hoje estou eu aqui, né? Realizada e fazendo aquilo que eu amo, porque a educação é apaixonante, eu amo, me dedico, me dou. É algo que, quanto mais eu faço, mais eu me apaixono. Muito bem. A entrevista com a Mari está maravilhosa, vocês estão percebendo. Nós vamos para os intervalos comerciais, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais Viva Bem. Até já.
A Sertão TV resgatou do fundo do baú um clássico dos anos 60, que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny, com um piscar de olhos e um balançar de cabeça. Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Brisanet. Matando a saudade com você. Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Olá, meu nome é Érica Moraes, eu sou de Madalena, Sertão Central do Ceará. E também tô ligada aqui na Sertão TV. Sertão TV. Feita para você. Se seu download tá nessa velocidade, tá na hora de mudar, né? Bota fibra, vem pra Brisanet. Assine 200 e leve 600 mega com Globoplay. Brisanet. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me
Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor.
comentário lindo, muito lindo. Foi sensacional. Musicalização é uma palavra familiar para você? Muito. Agora você provou para a gente o porquê da sua aptidão também com a musicalização. Mas conta um pouco para a gente como e quando surgiu esse seu desejo de trabalhar especificamente com essa área. Quando, como e por quê? Ok, vamos lá. Bom, comecei a estudar música aos 12 anos de idade. Ganhei meu primeiro violão do meu pai. E aí fui aprender. Fiz alguns anos de aula de violão e, por hobby, tocava para mim, tocava para adorar a Deus, os meus devocionais. Nunca toquei em lugar nenhum, nem na igreja, que geralmente as pessoas começam na igreja. Não, eu tocava para mim. Depois me casei, quando eu tive o meu primeiro filho, Felipe. Ele começou a mostrar o desejo por aprender música. E aí eu me lembro que minha mãe deu uma bateria para ele, era uma batucada lá dentro de casa, mas não era aquilo que ele queria. E aí ele falou para mim que queria aprender teclado. Compramos um teclado e pagamos um professor para poder dar aula para ele. E aí ele olhou e falou, não, também não é isso que eu quero. E aí eu falei, poxa, então eu vou aprender a tocar isso aqui. Aí comecei a fazer aula de teclado. Estudei teclado por 4 anos e aprendi. Por fim, meu filho foi aprender a tocar trompete. E depois de alguns anos, hoje ele toca teclado divinamente. E aí, ainda assim, era para mim. Era algo assim que eu não tocava em lugar nenhum. Eu sempre trabalhei na área da música, na igreja, mas cantando, ministrando louvor. E, às vezes, quando faltava um músico, aí eu tocava umas musiquinhas ali, mas nada assim. Então, quando foi no ano de 2018 para 2019, foi quando eu entrei na Escola Luz do Saber, que eu sou professora ali, e entrei na Escola Luz do Saber com um projeto de dar aula de música mesmo, instrumentos. E aí a gente abriu esse curso, que era tanto para os alunos quanto para pessoas também que se interessavam. E trabalhei 1 ano dando aula de música. Dava aula de teclado, aula de violão. E depois assumi sala de aula. E aí esse projeto da música em si ficou ali. Mas a música também sempre foi algo que eu gostei muito. Aí comecei a tocar na igreja, além de cantar. Quando nós viemos para cá, tive que tocar, porque a igreja não tinha músicos ainda, né? Tanto é que na nossa igreja eu toco violão, e ministro louvor e toco violão. E aí a música começou a ser uma prática diária. Mas aí quando foi... Nas minhas aulas, eu sou alfabetizadora, trabalho com o 2º ano. Nas minhas aulas sempre tem música. Tudo envolve música, né? No processo de ensino-aprendizagem, inclusive fica sempre um violão dentro da minha sala de aula. Se não tem um violão, alguma coisa tem que faça barulho ali, porque tudo envolve música. Porque a gente sabe o quanto que a música, né, auxilia nesse processo. E aí, quando foi o ano passado, eu estava participando de uma capacitação online, e eu vi uma pós-graduação em musicalização, contação de história e arte-terapia. Falei, poxa, eu vou fazer. A minha intenção era fazer psicopedagogia. Falei, não, eu vou fazer musicalização. E aí eu comecei a fazer a pós em musicalização. E aí, quando foi em março desse ano, eu comecei a fazer parte da equipe do Integrare, né? E aí eu já coloquei a pós, né? Essa minha pós em prática, que foi justamente a musicalização. O Espaço Integrare, ele tem o Espaço Kids, e nós abrimos a primeira turma de musicalização para bebês, de 6 meses a 3 anos de idade. E ali eu trabalho com essas crianças. Não é formar músicos, mas é trabalhar o estímulo, né?
É você estimular a criança para esse universo. É você já ir despertando, aguçando na criança essas questões musicais. É você fazê-los ter contatos com sons, com timbres, né? Com instrumentos, manipulando instrumentos percursivos. Levo o violão, às vezes, levo o teclado, mas eu trabalho muito percussão instrumental e corporal com os bebês, né? E é lindo de ver o desenvolvimento deles. É legal porque, às vezes, você vai cantar uma música com eles, trabalhar uma música, e eles já sabem todo o processo ali, já começam, bebês de menos de 1 ano já começam a fazer os primeiros movimentos. E aí a gente trabalha tudo na musicalização, pulsação, melodias, rítmica, tudo, né? E daí, então, eu comecei a trabalhar essa questão. E, além da musicalização, ali no Espaço Integrar, também eu dou aula de teclado e de violão para crianças maiores, né? Então, foi assim que começou essa jornada. Você toca 2 instrumentos ou mais? Não, eu tocar mesmo é violão e teclado. Agora estou estudando um pouco de flauta. Nossa, gente. Estou já vendo o ukulele. Olha porque já toquei contrabaixo, mas assim, tocar mesmo é violão e teclado. Desses instrumentos todos que você, né, aprendeu, qual foi o mais difícil de aprender? Violão, sem dúvida. Dizem até que o violão é um dos instrumentos mais difíceis, né? O violão ele é mais complicado, mas é maravilhoso, porque também é um instrumento muito versátil, você carrega para todo lado, né? Com certeza. Mari, eu achei interessante uma perspectiva da sua fala, quando você fala da música e da arte como uma perspectiva terapêutica. Como é que se dá isso? Sim, a música, eu costumo falar que nós estamos o tempo todo envoltos pela música, né? Seja através dos cantos dos pássaros, seja através de uma propaganda, televisão, rádio, né? A criança, na realidade, ela já tem o seu primeiro contato ainda no útero da mãe, né? Com os batimentos cardíacos, todo aquele turbilhão de sons que são gerados ali dentro junto com a criança. E a música em si, ela trabalha aspectos fundamentais na vida do ser humano, vamos dizer, e da criança muito mais ainda. Trabalha aspectos cognitivos, né? O socioemocional, trabalha o afetivo, psicomotor, coordenação motora, envolve todas essas questões. E ela não deixa de ser uma terapia, né? Através da música, você se sente livre para poder expor os seus sentimentos. Sejam eles bons ou sejam eles ruins. Quando você está muito feliz, por exemplo, a primeira coisa que você faz, vou pôr uma música para eu ouvir e tal, para celebrar esse momento. Se você está triste, você vai lá, procura uma musiquinha. Mesma coisa. A mesma coisa, né? E a música ela tem uma ação muito grande nas nossas emoções. Então, eu costumo dizer que a música ela traz cura para a alma, traz cura para o nosso corpo, né? Então, a gente pode, sim, utilizar da música como veículo terapêutico para tratamento de depressão, para tratamento, seja lá qual for o problema emocional, seja lá qual for o problema, às vezes, da alma, né? Problemas físicos. Tudo está envolvendo a música. Por isso que ela tem esse poder terapêutico na vida das pessoas. Se você puder deixar uma mensagem para um jovem que sonha em estudar música, mas que não tem condições, sejam físicas, estruturais, econômicas ou humanas, que mensagem você daria para esse jovem? A gente sabe que hoje o nosso jovem ele é repleto de sonhos, mas que muitas vezes ele encontra o obstáculo da desesperança, do desencanto, aí entra a questão de problemas emocionais, né, a falta muitas vezes de autoconfiança, de autoaceitação e também daquele incentivo. Mas se você pudesse tocar no coração desse jovem, o que é que você diria para ele? Não desista. Nada é motivo para nos impedir de correr atrás de algo que nós desejamos. Ainda que um jovem não tenha uma estrutura financeira bacana, que dê para comprar o seu instrumento, né, que dê para investir em uma aula ali com um professor,
Hoje em dia, nós temos muitas maneiras de estudar música. Por exemplo, tem um músico que eu gosto muito, na época que eu era adolescente, Hermeto Pascoal. E o Hermeto, ele era um músico que trabalhava justamente com crianças mais carentes. Crianças que não tinham condições nenhuma, emocional, nem financeira, familiar. E era justamente esses com quem ele se importava e trabalhava. E o que o Hermeto fazia? Coisa que eu costumo fazer com as minhas aulas de musicalização. A gente sabe o quão difícil é termos acessibilidade aos instrumentos, né? São caros. Tem instrumentos que são caros demais. E o Hermeto, ele usava de reciclados, né? Ele usava de reciclados e ele criou uma orquestra de crianças carentes, maravilhosa. De tudo, você consegue fazer fluir som. De tudo. E a maior parte dos meus instrumentos para musicalização é exatamente trabalhando essa questão. Até para que não se tenha desculpa para não fazer, para não investir. Nessa aula da semana passada mesmo, por exemplo, com os bebês, eu levei uns coquinhos, cascas de coco, né? E a gente fez uma bandinha com os bebês, né? Tocando coquinho lá e cantando. E os pais ficaram maravilhados de ver que daquilo conseguia se extrair sons. E eu ainda falei para eles, vocês estão vendo algo barato, que às vezes vai para o lixo e você consegue fazer som. Então, se você não tem condições de ter um instrumento, faça instrumentos de percussão. Se você não tem condições de pagar um professor, hoje nós temos a internet que é rica, né? Então, música, ela tem um campo muito vasto. Então, o conselho que eu daria, não desista, corra atrás, faça, aconteça. Mari, para mim foi um prazer receber uma mulher tão inteligente, grandiosa, criativa e humana como você aqui no Viva Bem. O Viva Bem sempre traz pessoas que representem o que é viver bem, o que é cuidar do outro, o que é perceber o outro, além da aparência, além da própria existência, né? Aquilo que vai além do que a gente nem pode explicar. Então, em nome de toda a Sertão TV, eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. Já fazia um tempo, né, gente? E não tinha dado certo ainda, mas agora deu. E eu quero dizer que eu estou muito honrada de receber uma mulher tão brilhante como você aqui no nosso programa. E desejamos o melhor que a vida e que Deus e que as pessoas possam te oferecer ao longo da sua jornada, tá certo? O nosso muito obrigada de coração. E eu queria, agora nesse momento, que você encerrasse deixando uma mensagem que venha do seu coração, que venha das mãos e dos impulsos de Deus para a sua alma, que você abençoasse esse nosso finalzinho de bloco, que daqui a pouco nós vamos receber outra pessoa, mas eu queria que você encerrasse à sua maneira, com suas palavras e com todo o sentimento grandioso que eu sei que você tem dentro de você, tá certo? E o nosso muito obrigada por você ter aceito o convite, tá bom? Eu que agradeço essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu faço. Eu gostaria de encerrar deixando aqui um versículo bíblico que eu gosto muito, que está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Falar do amor de Deus é algo que sempre me toca, sempre me emociona. Sabermos que temos um Deus que muitas vezes nós achamos que está lá em cima, tão distante, mas que é tão presente, que é tão real, que nos ama tanto e que se importa tanto conosco. Sabermos que, mesmo em meio às dificuldades que nós vivemos, talvez as pessoas que estejam lá do outro lado estejam passando por um momento de dificuldade, de turbulência, né, de luta, que nós sabemos que os nossos dias não estão fáceis. Saber que Deus não nos desampara nunca. Ele sempre está presente. Ainda que eu olhe e fale assim, poxa, não estou vendo uma luz no fim do túnel. Tem algo que eu carrego sempre comigo e que me dá forças. É que no silêncio, Deus está trabalhando.
Então, não importa o que estejamos passando, não importa o que estejamos vivendo, Deus, Ele é real. Deus, Ele é presente. Deus, Ele não está inerte às nossas dificuldades. Ele nos ama assim como somos, porém Ele nunca nos deixa da forma como estamos. Ele sempre traz algo, sempre nos renova. Então, o segredo para uma vida bem-sucedida e abençoada é Deus. Então é isso que, aquilo que eu tenho de melhor em mim é o que eu quero oferecer para as pessoas. Deus. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Stephens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Stephens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV. A nossa TV, sempre perto de você. Alô galera, eu sou Chiquinho Alexandre, esse é o meu amigo Iramar da Percussão e nós estamos na programação da Sertão TV, a TV que é feita para você. Sertão TV, feita para você. Se seu download tá nessa velocidade, tá na hora de mudar, né? Bota fibra, vem pra BrisaNet. Assine 200 e leve 600 mega com Globoplay. BrisaNet. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Pessoal, e para estrelar em mais um momento super divertido que envolve muito conhecimento e muita profundidade humana, olha aí o som. Saga de um vaqueiro, menino, e é isso, hein? Eu vou receber um rapaz, historiador, se formou recentemente. Ele é altamente inteligente, capacitado, crítico, reflexivo e tem inúmeras habilidades e potencialidades que vocês vão descobrir já já, em poucos segundos. E com vocês, diretamente da terra da galinha choca, cidade de Cega de Heraldo, Itamar Filho. Oi, 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 oi. Muito bem, seja bem-vindo, vamos sentar. Satisfação, vamos sentar, querido. Igualmente. Qual o significado da palavra liberdade para a sua vida? Quando você descobriu o significado dela e quando você se deu conta que você precisava ser livre para ser quem você é? Primeiro, agradecer o convite. Eu creio que a liberdade foi quando eu passei a pensar criticamente, sabe? Porque, às vezes, a gente pensa liberdade ser aquela coisa de falar o que quiser, mas eu acho que a liberdade é você pensar o que quiser, refletir sobre o que você está pensando
e falar o que é necessário. Nem acima, nem abaixo, nem além, nem aquém. Sabe? É falar o que o momento demanda, mas é refletir sobre tudo que está à volta. Eu percebo que você tem uma forte potencialidade na escrita. A quem você deve o desenvolvimento dessa habilidade? Você desde cedo começou a ler, começou a escrever? Quem te incentivou? Essa paixão pela escrita que eu sei que faz muito parte assim da sua vida mesmo. Não somente acadêmica, mas humana. Como surgiu? Bom, eu comecei a ler aos 6 anos. Quando eu entrei Albert Einstein aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não, pior que eu achava assim, que eu estava super atrasado. Então, eu comecei a ler com 6 anos. Quando eu entrei na escola com 4 anos, alguns coleguinhas já sabiam e tal, tentavam, e eu ficava com dificuldade. Quando eu completei 6 anos, a minha professora percebeu, falou com minha mãe e descobriu que eu tinha um problema de visão. Então, eu uso óculos desde os 6 anos. E aí, quando eu passei a usar óculos, que eu comecei a entender as palavras, enfim, me despertou essa vontade da escrita, da leitura. Então, passava nas ruas, via placa, começava a ler, via muito programa jornalístico. Então, durante os anos na escola, e aí eu até participei depois no José Jucá, na composição do JJ News, enfim, na escola profissional também, eu fui desenvolvendo mais essa questão da escrita, realmente, escrevendo sobre o que eu gosto, sobre o que eu acredito, sobre a realidade à nossa volta e como eu penso em mudá-la, como eu penso que a gente poderia tentar mudar essa sociedade, enfim. Muito bem. Qual dica você dá para quem quer desenvolver no ramo da escrita? A gente percebe hoje, principalmente para o adolescente, a dificuldade que é. Quando você pega, por exemplo, uma redação do Enem, quando você pega uma redação de vestibular, né? Mas, para além de provas totalmente tradicionais, tem-se o gosto pela escrita, aquela escrita mais criativa, a escrita livre, aquela escrita que expressa o desejo da alma e do pensamento. E que nem sempre esses exames eles vão realmente dialogar com essa escrita que a gente desenvolve. Resumindo, qual dica você dá para quem quer aprender a escrever ou desenvolver o hábito? Eu creio que a leitura, sabe? Ler livros, sejam de história, de fatos, sejam biografias, seja romance, ficção. Eu creio que a leitura ela é fundamental porque ela desperta a criatividade, não é? Eu tinha o costume, como eu disse, né, de ver muitos jornais também. Eu creio que seja interessante. Não só aqueles jornais mais violentos, mas jornais que busquem trazer uma informação mais apurada e ver filmes também, porque eu acredito que, assim como a leitura, o filme desperta a criatividade. E aí, quando essa criatividade está despertada, colocar no papel. Escrever, nem que seja uma tempestade de palavras, alguma coisa do tipo, e aí depois você vai concatenando, vai escrevendo, encontra o seu estilo de escrita, o que você gosta de escrever, enfim. Qual o seu livro favorito e por quê? Bom, ia dizer O Pequeno Príncipe, mas ia ser clichê, aquela coisa toda. Eu tenho um que eu li no círculo de leitura, lá na escola profissional, que o nome dele era Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. E por quê? Porque eu acredito que a história do Fernão, que é uma gaivota, muitas vezes reflete a história de muita gente, sabe? Que às vezes se sente diferente do resto do mundo e não entende porquê, ou tenta se adequar à realidade que está imposta, e que o importante, no caso, é a jornada que essa pessoa, que a pessoa, né, faz até alcançar o objetivo. Então, eu acredito que esse livro me marcou bastante na época que eu li ele, no ciclo de leitura. Eu vou fazer com a tempestade de ideias, eu vou perguntar algumas coisas e você vai dizendo uma coisa que você se relaciona, certo? Se você fosse um objeto, qual objeto você seria e por quê? Acho que é um caderno. Um caderno porque eu sempre andei com um caderno e uma canetinha do lado. Qualquer coisa, anoto. Eu gosto de anotar. Se você fosse uma fruta, qual fruta você seria e por quê? Não faço ideia. Acerola, porque é da região. Tudo bem, tô brincando. Se você fosse um personagem de ficção, qual você seria e por quê? Poxa. São muitos, né, gente? Pois muito bem, vamos passar. Pronto.
Pronto, Anakin lembrou. Skywalker. Não a parte que ele vira o Darth Vader, mas porque eu gostava muito do Star Wars, Clone Wars, quando eu era criança. Então, só por causa disso. Se você fosse uma disciplina, não vale dizer história, por favor, gente, estou brincando. Qual você seria e por quê? História. Ele é historiador, por isso que eu brinquei. Muito bem. Se você fosse um animal, qual animal você seria e por quê? Um cachorro. Acho que eu acredito que não tem um animal que seja mais parceiro que o cachorro, sabe? E, enfim, tirando comparações, por favor, não sou um cachorro. Não sou um cachorro, mas eu sou uma pessoa que sou parceira, então... Estamos aí. Se você fosse uma personalidade quixadaense, qual você seria e por quê? José Jucá é uma pessoa que me inspirou muito, assim, pela visão que ele tinha da importância da educação, sabe? Para Quixadá, enfim. Mas tiveram várias personalidades ao longo dos anos que seu João Eudes, Maria Cavalcante, que era a mãe dele, enfim, o Zé da Páscoa, que foi prefeito, o próprio companheiro Hilário, sabe? São pessoas inspiradoras, mas se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria José Jucá. Eu estou com muita dúvida na resposta do que eu vou perguntar agora. Se você fosse um partido político, qual você seria e por quê? Eu até botei uma caixinha. Eu botei uma caixinha de pergunta no Instagram. Quando me vê, o que você se lembra? E aí a maioria das respostas é PT. Eu já estou ficando um pouco preocupado com isso, assim, mas seria. Por que você admira esse partido? Porque desde criança eu entendo que a política é uma ferramenta muito importante e que, mesmo que a gente não goste da parte de política partidária, a gente tem que entender que ela faz parte da nossa vida e que, junto com a educação, muito provavelmente, são as ferramentas que a gente tem para sair da nossa realidade atual, tentar mudar ela. E o partido que eu entendi que causa essas transformações, que se apresenta enquanto um instrumento de possibilidade das trabalhadoras e dos trabalhadores de mudar, é o PT. Não estou dizendo que não existam outros, enfim, todos os partidos são válidos, cada um com as suas ideias, seus ideais, suas ideologias, mas a que eu mais compartilho são as do PT. Muito bem. Qual mulher à frente do Partido dos Trabalhadores você mais admira e por quê? A nossa presidenta nacional atualmente, a Gleisi Hoffmann, é uma pessoa muito destemida, uma pessoa muito forte, que eu admiro bastante, mas eu vou falar aqui da Dilma. Não dá para não falar da Dilma. Minha pesquisa, inclusive, foi relacionada a ela, um pouco relacionada a ela, porque eu entendo que ela é uma pessoa que, no momento que mais foi preciso, ela não abandonou o partido, não abandonou nossas ideias, não abandonou o Brasil. Ela poderia, no momento do golpe, ter renunciado, ter se afastado, ter tentado evitar uma possível perda de direitos políticos, mas ela bateu o pé e disse: eu vou ficar até quando a Câmara decidir, até quando a lei permitir que eu fique. E ela ficou, realmente defendeu o que ela acreditava, defendeu o governo dela, né? Apesar de todas as críticas, apesar de grande parte da mídia ter ido para cima, enfim, mas ela é uma mulher de fibra que não só por causa disso, mas também lutou contra a ditadura, lutou na resistência armada contra o golpe militar, enfim, então uma pessoa admirável, uma política admirável, uma pessoa humana admirável. Para você, qual a importância de se trabalhar a política e, acima de qualquer coisa, o ser político dentro da escola e dentro da universidade? Eu creio que a importância se dá por esse entendimento de que tudo passa pela política, né? Felizmente, nas universidades, a gente tem mais espaço para esse tipo de diálogo, para esse tipo de debate, tanto que muitos consideram que é doutrinação, é coisa do tipo, né? Não é. É simplesmente uma difusão de ideias, um compartilhamento de ideias. Existem pessoas de direita dentro de uma faculdade, assim como existem pessoas de esquerda, isso não tem problema nenhum. E há uma discussão política. Às vezes não é tão aprofundada, mas há. E nas escolas não, a gente não percebe tanto isso. Recentemente eu voltei à Escola Profissional de Quixadá, a convite da professora Valéria, para um grupo
né, para participar, enfim, de uma atividade de um grupo que eles montaram lá para a Feira de Ciências, o EDICA, para conversar sobre a questão do ser político dentro da escola, sabe? E eu percebi, e aí é uma experiência pessoal, o quanto desperta o interesse dos alunos e o quanto existe uma vontade que está um pouco abafada, mas que quando alguém instiga eles a questionar, a perguntar um pouco sobre o que eles acreditam que é a política, eles se expressam, não é? Então, eu creio que são espaços que esse debate deveria sempre existir, porque quando a gente cala o significado real da política, é uma disputa de poder também. A quem interessa não ensinar, não discutir, não conversar sobre política dentro de sala de aula. A quem interessa calar, a quem interessa dizer que a escola não deve ter partido. Escola nenhuma tem partido. Faculdade nenhuma tem partido. Pessoas podem ou não ter partido, sabe? Agora, é uma escolha que vai caber à pessoa. Assim como é uma escolha que deve caber à instituição, uma discussão desse tipo. Que muitas vezes é uma escolha que eu percebo que ela é um pouco reprimida. Reprimida ou por quem está no poder, ou por opositores, ou por alguém que detenha um poder e que não deseja aquilo. Então, quando eu vejo um professor, uma professora que opta por discutir política dentro de sala de aula, eu vejo ali uma fagulha de resistência, né, que representa um anseio da população, um anseio dos próprios alunos, que é discutir sobre isso. Muito bem. O Itamar, ele tem voz de locutor. Já trabalhou em rádio? Não. Alguma coisa assim? Não. Mas agora eu vou deixar para você treinar. Você vai olhar para aquela câmera e vai dizer: pessoal, nós vamos para os intervalos comerciais. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais Viva Bem. Então, pronto. Vai. Bom, pessoal, vamos para os intervalos comerciais. Já já a gente volta com mais Viva Bem. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou Léo Lima e estou aqui na Sertão TV, a TV que dá espaço para os músicos. Sertão TV, que é feita para você. Sertão TV, feita para você. Se seu download tá nessa velocidade, tá na hora de mudar, né? Bota fibra, vem pra BrisaNet. Assine 200 e leve 600 mega com Globoplay. BrisaNet. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. Quando nasce um filho, nasce junto muitos planos. O plano de ser presente e acompanhar todas as descobertas, o plano de ver de perto os primeiros passos, o plano de mudar a vida para oferecer a melhor infância possível, o plano de experimentar esse maior amor do mundo. E mesmo sabendo que a maioria das coisas não vão sair como planejado, porque criança parece mesmo que anda de mãos dadas com o imprevisto e nos surpreendem a toda hora, tem um plano que a gente não pode abrir mão. O plano de cuidar bem. Eu escolhi cuidar junto de quem olha por completo para a saúde, assim como eu olho para essa missão que é a paternidade. Meu plano é ser o melhor pai que eu puder. O nosso plano é Unimed Ceará. Unimed Ceará. Querer bem para cuidar bem.
Vou pedir licença pra contar a minha história. Como um vaqueiro tem suas letras e suas glórias. Mesmo sendo forte, o coração é um menino que ama e chora por Vou bem cantar e segue seu destino. Para desde cedo. Como é? assumir minha paixão de ser vaqueiro, de ser um campeão. Taca vaquejada. Vaquejada sempre fui batalhador. Conseguiu. Consegui respeito por ser um vencedor. Pelo amor de Deus, tá bom. Vamos sentar. Estamos de volta. Então, Má, por que você Animou gosta um bocado, tanto dessa música? Saga de um Vaqueiro. Essa é especial porque, assim, meu pai já faleceu, né? Ele faleceu em 2016, tinha 16 anos. A gente saía muito para passear, enfim, eu, ele, a mãe. E quando a gente estava passeando, aí de vez em quando ele ligava o som e sempre tinha Saga de um Vaqueiro. Então essa música ficou muito marcada para mim nesse sentido. É uma coisa familiar. E aí quando eu cheguei no ensino médio, por coincidência, qualquer coisa que tinha na sala, a gente metia Saga de um Vaqueiro, porque era a música oficial da nossa turma, né? Então ficou marcada. Você estudou em quais escolas em Quixadá? No ensino, educação infantil, você lembra? Lembro. Qual era na extinta LBA. Nem existe mais. LBA. Onde hoje é o prédio da Receita Federal. Antigamente tinha uma escola lá. Foi muito bem. Aí no ensino fundamental 1? Fui para a Terra dos Monólitos. Olha. Aí depois, o 2? José Jucá. É escola grandiosíssima. Um beijo a todos vocês que fazem essas maravilhosas escolas. Eu fui estagiário lá no José Jucá, né? E no ensino médio? Escola profissional. Eita, qual era o curso? Informática. Olha, menino. Aí você atuou de alguma maneira nesse ramo ou você nunca... Não Só no estágio. Por que você escolheu história, cara? Letras português, tipo assim, biologia, química. Por que história? Eu sempre fui de humanas, né? Eu acabei descobrindo isso ao longo da vida escolar e depois, enfim, me descobri de verdade na vida acadêmica. Mas na vida escolar, eu pensei em muitas coisas. Jornalismo. Durante muito tempo eu pensei em fazer jornalismo. E aí, mas depois foi deixando meio de lado. Quando eu cheguei no 9º ano do ensino fundamental, eu tive uma professora que ela, assim, me abriu os olhos para a história, né? No José Jucá eu tive 2 professoras de história muito importantes na minha vida. Foi a tia Carminha e a tia Eli. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, aí foi para valer, né? Aquele negócio, e vamos ter que decidir faculdade, e agora? E aí a Eudésia, a professora Eudésia, meio que foi a responsável por essa doutrinação. Olha, me colocar nesse doutrinando o menino para ser historiador, nesse mulher. caminho da história. Então, percebi realmente que eu era de ciências humanas, aquela coisa toda, da natureza nem tanto, linguagens eu tinha certa afetividade, mas era realmente das ciências humanas. Muito bem. Se você não tivesse feito história, você faria qual outro curso? Jornalismo, eu tenho uma curiosidade. Jornalismo, filosofia, geografia, eu admiro muito quem faz. E direito. Qual você jamais no mundo faria? Se você disser letras português, eu vou ficar muito triste. Não diga ela, diga outra. Não, tô brincando. Não, assim, quem vai me matar é a mãe. A mãe sempre foi doida que eu fizesse medicina. Meu filho, ser médico, cuidar de mamãe. Mãe, não pode. Mas, assim, seria algum curso relacionado à área da saúde. Não que eu não goste, mas é porque eu tenho alguns problemas, tipo, se tiver que ver um sanguezinho aqui, eu começo a dar uma fraqueza, uma coisa assim, sabe? O sangue desce, aquela coisa. Então, por um motivo de limitação, não sei, não faria na área de saúde. Alguma coisa da ordem, né? Uhum. Você é completamente apaixonado por história e por política, né? Qual foi o momento para você mais triste à frente da política? Assim, desde que você se entende por gente, que você acompanha política, que gosta de política, qual foi o momento onde você no qual você sentiu muito triste? Na verdade, foi o contexto, né? Desde o impeachment da Dilma, que, enfim, é uma disputa de narrativa, mas na minha visão foi um golpe de Estado, um golpe parlamentar, a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2018 foi uma eleição muito atípica, né, creio eu. Foi uma coisa que eu não gostaria de ter vivido realmente. Eu acho que quebrou, né, a imagem que o nosso país tinha para muitas pessoas, inclusive para mim,
de que era um país que jamais iria eleger alguma coisa daquele tipo, jamais teria uma visão tão odiosa da própria sociedade, sabe? E eu passei a apuração dos 2 turnos na missa, para você ter ideia. Para suportar. Eu tinha uma certa noção de que seria uma eleição muito difícil, de qualquer outro candidato vencer. Lula estava preso, enfim, o contexto era terrível para a esquerda, e o Bolsonaro despontou na frente. Então, eu lembro que quando terminou a apuração do 2º turno, ainda estava na missa, terminando a missa, mas eu escutei, né, a comemoração dos apoiadores dele em Quixadá, e aí eu pedi a Deus que desse forças para a gente suportar esses 4 anos, aquele foi o momento para mim mais difícil. Quando eu vi tudo o que aconteceu em seguida, cortes na educação, a gente teve que fazer toda uma manifestação em 2019 contra os cortes que iam atingir os institutos federais e as universidades federais, né? Apesar de ter me formado pela UES, os cortes não iam atingir a UES, mas a gente se prontificou a ajudar os nossos companheiros. Aí chega a pandemia e a gente vê o estrago que foi, mais de 500 mil de pessoas que morreram provavelmente de forma desnecessária, não tinha o motivo, né, de tantas mortes. Então, para mim, daquele momento, entre a consumação do golpe da Dilma até a eleição do Bolsonaro, foi o momento mais triste, mais tenebroso da história política que eu vi no Brasil. A gente escuta muitas expressões, fulano é de esquerda, fulano é de direita. Qual o significado disso na realidade? O que uma pessoa faz para ser de direita ou para ser de esquerda? Esse conceito de direita e esquerda, ele surge lá na Revolução Francesa ainda, não é? Quando a gente tem a formação, enfim, do que seria um parlamento durante o processo revolucionário, na qual as pessoas que sentavam à direita eram aquelas que defendiam quem tinha mais terras, enfim, defendiam uma conservação de poderes, de riquezas, e quem sentava à esquerda eram os revolucionários, era quem queria o poder nas mãos do povo, enfim, e desde então se convencionou a se falar dessa forma. Pessoas de direita são aquelas que têm umas ideias mais conservadoras, né? O que seria esse conservadorismo? Seria de se conservar o que existe hoje, uma não mudança de estruturas, uma negação, por vezes, de história, sabe? Uma negação das mudanças, da evolução da sociedade. Pessoas que... Aí temos diversos tipos, né? A direita mais moderada, a extrema direita, que o Bolsonaro faz parte, por exemplo, que são aquelas pessoas que negam que existe o racismo, negam a homofobia, porque são racistas, são homofóbicas. E as pessoas de esquerda são aquelas que defendem que a sociedade seja mais igualitária, né? Mais dividida, que o poder não seja concentrado nas mãos de poucos, que defendem ideais mais voltados para o bem-estar da população no geral, uma desconcentração de riquezas. Nosso país, por exemplo, ele é um país muito rico, mas ele é um país cuja riqueza é muito concentrada nas mãos de poucos. Então, quem se convenciona a chamar de esquerda são aquelas pessoas que desejam que muitos tenham o que poucos hoje têm em grande quantidade, né? Então, mais ou menos isso. Muito bem. Levando ainda dentro dessas reflexões, socialismo e comunismo são termos diferentes, não são? O que é que cada um significa? Quando Marx ele traz a questão do comunismo, enfim, do socialismo, é entendido que o socialismo ele é uma etapa para se chegar ao comunismo. O comunismo seria a etapa final dessa mudança social, né? Porque o comunismo ele pressupõe uma ausência de Estado, uma ausência total da concentração de riquezas, enfim, uma sociedade totalmente igualitária. No socialismo é como se fosse um processo de transição, na qual o Estado ele passa a atuar com mais força na economia, na qual ele não deixa, por exemplo, um acúmulo de riquezas existir, ele não deixa que o mercado ele se autorregule, né? Então, são dois tipos de sociedade que são diferentes do que a gente tem hoje com o capitalismo, né? Em essência, são isso. Mas o socialismo ele seria essa etapa até a chegada do
comunismo, né? O PT, por exemplo, ele tem ideais de uma sociedade socialista. Isso não quer dizer que a gente consiga já alcançar ela agora, por exemplo, né? Nos 4 anos do governo Lula agora, a gente não vai chegar no socialismo, enfim, porque são ideias que são ideias não para a nossa geração, mas para gerações futuras. O que a gente quer é começar a calçar o caminho. Para a gente construir uma rodovia, você não chega e já passa o asfalto. Você chega, vem com leito, vem com manto, compacta o solo, enfim. Então a gente tem que começar de algum ponto, né? A gente chegou num momento que eu acredito que seja um momento de ruptura. Daqui para frente a gente tem 2 caminhos. Ou a gente começa a pensar para valer numa sociedade mais justa, ou vai descambar para o caos, né? A gente viu, e eu creio que esse momento ele se abre durante a pandemia. Itamar, você recentemente se formou em História pela FECLESC, e todos nós que nos formamos, nós temos uma vertente de pesquisa. Você, assim, misteriosamente, curiosamente, pesquisou sobre o que na universidade? Qual sua pesquisa científica? Bom, eu seria mais da área de... Eu me identifico muito com história social, enfim, mas história política, né? A gente acaba discutindo, né? E durante a faculdade, eu estava na dúvida sobre qual temática de TCC, enfim, o que trabalhar, e pensei em alguns temas. Desde o início eu pensava muito em discutir a política de alguma forma dentro desses temas. A princípio seria a educação, né? E aí depois foi caminhando até encontrar a temática. Eu conversei com o meu professor orientador, o professor Edmilson, e aí, com o poder dele de historiador, de fazer as perguntas certas, né, que esse é o superpoder do historiador. O historiador, além de um fofoqueiro profissional... Isso, totalmente habilitado, né? Exato. Né? A gente só falta ter a carteirinha para fofoqueiro, né? Ele tem a capacidade, o superpoder é fazer as perguntas certas. Então, ele me perguntou e eu passei a entender qual era o meu grande anseio, o que eu queria realmente entender, né? Como o processo de afastamento da Dilma ele aconteceu durante o meu ensino médio, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Era uma disputa, como ainda é, de narrativas, como eu disse, mas era uma disputa também do que estava em jogo, do que ia acontecer, do que ia mudar, o que não ia, e de como a gente ia entender isso. E durante esse processo, 2 filmes que eu assisti me chamavam muito a atenção para a reflexão sobre isso, que era O Processo, da Maria Augusta Ramos, e o Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Eles são documentários, enfim. E aí, através das perguntas do Edmilson, eu fui entendendo que eu gostaria de entender as narrativas desses processos do afastamento da Dilma por meio desses documentários. Então, a minha pesquisa se voltou para isso, para entender o que essas 2 cineastas, com olhares mais progressistas, como elas mesmas se denominam dessa forma, como elas entendiam o que tinha acontecido com a Dilma e como elas captaram aquilo, né? Como elas mostraram, como elas tentaram furar a bolha daquela narrativa que tinha sido construída sobre a Dilma ser uma corrupta, sobre ter acabado com a economia do Brasil, que não foi isso que aconteceu, né? Tanto que todos os processos contra ela, ela foi inocentada, sabe? Os próprios tribunais, as próprias controladorias de finanças da União disseram que ela não cometeu nenhum crime, né? Então, o que a gente fala, como a gente denomina quando uma pessoa é afastada de algo que não cometeu nenhum ilícito? Então, foi um golpe, né? Então, esse meu anseio de entendimento foi o que me levou para essa linha de pesquisa. Muito bem. Itamar, eu fico sem palavras. Para mim, realmente é um grande sonho receber você aqui. Sempre admirei muito você, pela sua trajetória, por sempre ir além, por furar várias bolhas aí e sempre buscar o melhor para a sua vida, para a vida da sua família e para o seu pensamento. Você é uma pessoa que constantemente alimenta o seu pensamento e a sua percepção com coisas muito críticas, e isso faz de você um grande intelectual. Eu sou muito fã dessa sua vertente e da sua forma ativa à frente da política e da humanidade de modo geral.
E nós que fazemos o Viva Bem a Sertão TV, queremos agradecer por você ter aceito o nosso convite e dizer que você é uma referência de pessoa que nos ensina a viver bem, melhor, e que nos ajuda a ter uma visão mais crítica e mais real de todos os processos humanos que existem aqui. Então, nosso muito obrigada. E o espaço fica agora para você agradecer quem você quiser. Eu mandar um abraço para a sua mãezinha, os bastidores com a gente. Para todos que acompanham e gostam de você, incentivam você. Um abraço para o professor Edmilson, inclusive, que você citou. Um cara que eu também sou fã dele. E é isso, é tanta gente que eu nem sei. Você citou tanta gente especial que eu nem sei. Agora eu deixo com você para se despedir da galera, tá certo? Eu que agradeço o seu convite. Você é uma pessoa muito especial. Há muito tempo que a gente se conhece, né? Sim. Enfim. Eu tenho 70 anos, obrigada. Eu tenho 68. Agradecer a toda a equipe aqui do programa, da Sertão TV, do Sistema Maior, né, em nome do Sérgio, enfim. Agradecer também o Lucas, eu nem sei se ele está aqui, do Repórter Ceará, o Luquinhas, enfim, da nossa coluna lá que a gente tem. Agradecer os meus amigos, familiares, enfim, a minha mãe que está nos bastidores, sempre ser essa apoiadora. E se eu puder deixar como uma mensagem final aqui, para a gente viver bem, né, como o programa mesmo diz, a gente deve pensar bem, a gente deve olhar bem, a gente deve ouvir bem e a gente deve falar bem. Falar bem também significa falar o que é bom, falar coisas boas e acreditar em coisas boas. Então, apesar de que o mundo às vezes não pareça tão bom assim, a gente deve ter a esperança de que nós podemos, mesmo na menor das ações, mudar ele um pouquinho, sabe? Mudar o cumprimento que a gente faz com o nosso vizinho, mudar a visão que a gente tem da nossa cidade, mudar a compreensão que a gente tem realmente do mundo, sabe? Eu acho que são essas pequenas coisas que a gente vai mudando e que no final a gente consegue deixar um espaço melhor, uma sociedade melhor para os nossos filhos, para as nossas filhas, enfim, para as gerações futuras. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma honra, um prazer conhecer todo o sistema, enfim. Obrigado. Muito bem. Encerrando de maneira super dinâmica, vamos com a música favorita deste rapaz, Sagno Vaqueiro, dançando. É shot? Não importa o que é, forró, um forró, né? Forró. Bora lá, até a próxima semana, hein? Mesmo sendo forte, o coração é um menino que ama e chora por dentro e segue seu destino. Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro, de ser um campeão. Nas vaquejadas sempre